Olá, gente. Boa noite a todas e a todos e a todos que estão aí acompanhando essa live, que estão aí ao vivo com a gente, quem vai conseguir assistir a live depois. Mais um ciclo de debates essa noite da construção da nossa pré-candidatura, né, a Salvador que nós queremos. E o tema de hoje, né, um tema não menos importante, e eu posso dizer que, em particular, que estava bastante ansiosa também por essa live, que é sobre educação, né? A importância da educação pública gratuita e de qualidade e como defendê-la do ataque do fascismo, né? Porque a gente sabe que, em tempos de fascismo, um dos setores que vem sendo assim mais atacados é a educação, né? Porque a gente sabe o quanto os fascistas precisam, né, da ignorância também, né, do povo, e a alienação também, que é muito grande, para poder se perpetuar, né? Para poder continuar explorando, oprimindo homens, mulheres, trabalhadores, trabalhadoras, para se manter no poder, governando para uma minoria, né? Para 1%. Então, essa live de hoje é muito importante, né? Nós vamos contar aí com a presença ilustre, né, desses companheiros e companheiras que, além de estar no movimento social, de estar nas trincheiras, né, nas trincheiras das lutas, ou dentro da academia, né, dentro desses setores extremamente importantes na sociedade, tem esse compromisso, né? Esse compromisso de estar na luta. Eu vou apresentar aqui para vocês quem vai ser os nossos debatedores, debatedoras de hoje, que é a professora, né, a companheira Cristiane Landulfo, da UFBA, é professora da área de letras, né, de italiano. Então, nós vamos contar com a presença dessa companheira, né, dessa camarada também que constrói um movimento de mulheres ao gabinário, né, uma revolucionária, e vai fazer esse debate muito importante com a gente, né, sobre essa defesa da educação. Vamos contar também com a presença da companheira lutadora, né, mulher preta aí, guerreira, reitora empossada, né, do Instituto Federal da Bahia, do IFBA, a companheira Luzia Mota, que foi eleita, né, pela maioria aí, né, dos estudantes, professores, né, técnicos do IFBA, e que também tem esse compromisso, né, que sempre esteve nas lutas com a classe trabalhadora, com os estudantes, vai estar presente nesse debate com a gente hoje. E também o companheiro Augusto, que compõe a Associação Metropolitana dos Estudantes aqui de Salvador, né, a combativa AME Salvador, que sempre está aí na luta, junto com os estudantes secundaristas, os estudantes universitários, na defesa do passe livre estudantil, na defesa de uma educação pública de qualidade, né, em todos os níveis, que é de extrema importância. E o companheiro também, Matheus Costa, que é do movimento Correnteza, né, um movimento nacional, de âmbito nacional, universitário, e que faz a luta também dos estudantes universitários aqui na Bahia e em Salvador. Então, nós vamos contar aí com esses companheiros. Queria falar aqui, apresentar rapidamente para vocês o jornal A Verdade, que chegou, né, desse mês, e que quem já conhece, né, sabe do histórico de luta do nosso jornal, o Jornal A Verdade, que é construído pela militância, né? Quem não conhece ainda, conheçam, pesquisem, adquirem o Jornal A Verdade, tem o online, as redes sociais também do jornal, Facebook, Instagram, mas nós temos aquele impresso, que é vendido, né, pela nossa militância nos trens, ônibus, metrôs, pontos de ônibus, para fazer esse contato com a classe trabalhadora, justamente para informar o nosso povo de quem são os verdadeiros culpados por toda essa opressão, por toda essa exploração que o capitalismo faz. E o jornal é um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. E essa manchete desse mês, inclusive, fala, né, que o quanto esse governo é genocida. Ele também vem aqui falando dos mais de 100 mil mortos, né, pela Covid-19, mas tem matérias aqui
falando sobre educação, falando sobre a campanha de solidariedade que está sendo feita pelos movimentos de moradia, como é o caso do MLB, que é o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, vem trazendo a luta dos trabalhadores no Brasil e no mundo, né? Cultura, arte, poesia. Então, convido a todos vocês a conhecer o jornal, que é um agitador, que é um propagandista da luta popular, que tem esse compromisso para a gente cada vez mais estar se organizando, né? Porque isso é verdade. Por um lado, que tem pessoas aí que cada dia que passa só se comprometem com o velho modo de se fazer política, né? Na verdade, com a politicagem. Nós entendemos que o povo, a classe trabalhadora, eles querem sim se organizar para construir cada dia que passa uma nova política, né? À toa que nós conquistamos aí, fundamos o nosso Partido da Unidade Popular com essa convicção, com essa vontade de milhões e milhões e milhares de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil afora, por acreditar que há sim uma forma de se resgatar uma política revolucionária no nosso país, daqueles e daquelas que nunca se dobraram, que nunca baixaram a cabeça, que mesmo em tempos mais adversos, como esse que a gente está enfrentando agora da Covid, mas já enfrentaram ditaduras, já enfrentaram sistema muito piores e nem assim se renderam. Então, acho que é com esse compromisso que a gente vem fazendo esse debate hoje, construindo esse programa popular para Salvador, para dizer que nós temos um lado sim. O nosso lado é o lado da classe trabalhadora, é o lado da juventude explorada, daquelas que não aceitam mais, né, essa velha politicagem aí da nossa cidade, do nosso país, e que se organizam, né, dia após dia, para que a gente conquiste o que é nosso por direito, né? Porque se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Então, gente, eu vou chamar para vocês aqui a nossa primeira debatedora de hoje, que é a companheira Cristiane Landulfo, para se apresentar. Boa noite, Cris. Boa noite, estão escutando? Estou te escutando, maravilhosa. O então, tempo aí é seu, está presente, fique à vontade. Gente, quem tiver perguntas, é só mandar aí que depois a gente vai responder. Então, primeiramente, boa noite a todos, a todas, a todos. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando com as companheiras da Unidade Popular, com a Islane, e, sobretudo, falando sobre educação. Eu quero, antes de mais nada, dizer que eu sou uma revolucionária, assim como todas as outras professoras e professores do Brasil, porque hoje ser professor, ser educador, ser professora no Brasil é um ato de revolução. Está muito difícil conviver com a realidade, sobretudo a realidade do Brasil, né, em tempos de pandemia. Bom, eu trabalho com educação, eu penso educação, eu falo de educação, eu estudo sobre educação há pelo menos 20 anos. Então, quando a UP me convidou para falar aqui hoje, os meus olhinhos se encheram de alegria, porque eu gosto de falar de educação. Falar de educação, para mim, é falar de amor também. E aí, eu fiquei me perguntando sobre o que eu vou falar, né? Porque falar de educação é algo muito complexo, né? Não se fala de educação em apenas 10 minutos, em apenas 15 minutos, né? Porque educação, de fato, demanda muita discussão. Embora existam muitas pessoas, e a gente está convivendo nessa realidade, que pensam que todo mundo se acha capaz de opinar sobre educação, né? Acreditam que educação é como se fosse uma partida de futebol. Então, todo mundo opina, todo mundo é técnico, todo mundo acha que entende de educação. Tem aqueles também que pensam a educação como um último plano, né? E a relegam a qualquer lugar. Isso está muito claro, isso está muito óbvio, na política que está sendo realizada pelo inominável, né? A gente não tem ministro da Educação. A gente tem alguém que foi nomeado, mas que não faz nada pelo nosso país nesse sentido. Tínhamos antes alguém que também não merece ser recordado, que só destruiu a educação, né? E não entendia absolutamente nada sobre o tema. E tem pessoas como eu, né? Como eu disse logo no início, eu sou uma pessoa que se dedica à educação há pelo menos 20 anos. E por pensar, e por ter estudado, e por ter formação na área da educação, é que eu posso afirmar, e eu acredito, e é sobre isso que eu quero falar, também
que somente a educação, eu tenho total convicção, né? Que somente a educação é a chave para a gente construir um país mais justo, um país que seja verdadeiramente democrático, que seja menos desigual, que seja menos violento, que tenha mais empregos, né, e que seja feliz. Né? A educação é o caminho para a gente poder construir, trilhar um Brasil diferente, um país diferente, uma Salvador diferente, né? E aí o que eu vou fazer talvez uma fala com vários questionamentos, né? E obviamente, claro, que eu vou tentar trazer algumas questões que eu pauto no meu trabalho, que eu falo no meu trabalho, né? Porque hoje eu atuo como professora de línguas na Universidade Federal da Bahia, então eu vou tentar trazer de uma forma menos acadêmica aquilo que a gente defende lá, para que possa discutir, para que seja discutido pela sociedade, né? Porque não adianta a gente discutir e pensar e produzir só na academia e a gente não debater as coisas que a gente tanto defende lá na academia, na universidade, com a sociedade. Então, eu vou tentar trazer aqui um pouco daquilo que eu trabalho, daquilo que eu defendo, daquilo que eu busco fazer, né? A partir de alguns questionamentos, de algumas informações. Então, mas o que é pensar educação, né? Eu acho que essa tem que ser a primeira pergunta que eu tenho que fazer para mim, para todos, para a Islane, né, que está construindo o seu projeto, né? Em primeiro lugar, pensar a educação é entender a educação como um projeto de país, né? Um projeto que seja sério, isso pensando no sentido macro, mas a gente vai pensar também no sentido, né, de Salvador. Um projeto sério que tenha como objetivo real a emancipação, né? Observe, a emancipação de todos e de todas, né? Se pensar a educação dessa forma, a gente vai continuar elegendo pessoas como inominável e tantos outros tipos de pessoas como ele que convencem a população a se autodestruir, porque é isso que a população faz quando vota numa pessoa como inominável. E, consequentemente, a destruição do país, né? Então, quando eu penso na educação emancipadora, de fato, né, que seja capaz de construir uma formação crítica, uma formação reflexiva, uma formação cidadã, eu tenho que primeiro pensar em uma coisa óbvia que a gente tem que defender, e a Islane já disse isso no início da sua fala, que é pensar na escola pública, uma escola pública, gratuita e de qualidade, que seja o centro dessa educação. Uma escola pública que seja frequentada por todos e por todas. Não uma escola pública destinada apenas à população considerada, que é economicamente vulnerável, né? Ela tem que ser para todos e para todas. E por ser considerada atualmente como um espaço para a população economicamente vulnerável, é que ela muitas vezes é renegada e sucateada, né? Enfim, então é pensar a educação pensar a escola pública como centro, né? Como a chave do processo, né? Então, pensar em educação é pensar em muitos fatores, né? Partindo e entendendo que é para a escola pública que a gente tem que trabalhar, a gente tem que pensar, obviamente, na formação de professores, né? E aí eu estou falando sobre isso porque é onde eu atuo, né? Eu trabalho com formação de professores, nesse caso de línguas. E aí a gente tem que pensar em formação de professores inicial no campo macro, lá no contexto nacional, mas a gente também tem que pensar em formação continuada. E aí isso cabe aos municípios, aos estados, pensar nessa formação do seu corpo docente, dos seus professores e das suas professoras. Quando eu falo em pensar em educação, eu também tenho que pensar em currículos, né? E entender que currículos, e pouca gente discute sobre isso e pensa sobre isso, currículo é um espaço de poder, né? Então, pensar nesse momento em currículos que sejam considerados decoloniais, porque os nossos currículos das escolas atuais são brancocêntricos, são eurocentrados, né? Não dialogam com a realidade local, pouco nos falam, na verdade, defendem uma verdade, entre aspas, obviamente, de um grupo branco, da classe dominante brasileira, que copia os modelos europeus, enfim, que nada tem a ver com a nossa realidade local. Aliás, já não nos diz quase nada, né? Então, a gente tem que repensar currículo, né? Sempre dialogando com o contexto no qual nós estamos trabalhando, então, pensando em Salvador, né?
Então, quando eu penso em educação, eu penso em escola pública, eu penso em formação de professores, eu penso em currículos, eu penso em inclusão, né? E o que é inclusão? É uma inclusão social, é uma inclusão étnico-racial, é a inclusão de gênero, é a inclusão de deficiência, e nesse momento da pandemia ficou muito óbvio que a gente precisa pensar em inclusão digital, né? Então, é pensar em inclusão, a escola tem que incluir, a escola tem que ser inclusiva, né? Pensar na estrutura física das escolas, obviamente, e aí a gente também tem que pensar nas políticas educacionais e naquelas que eu vou falar com vocês, talvez apresentar para muita gente, que poucas pessoas talvez conheçam ou debatam sobre políticas linguísticas, né, que é uma das áreas com as quais eu trabalho. Então, eu fiz essa pequena introdução para poder mostrar que educação não é nada simples, não é algo tão simples, né? Não pode ser discutido em conversa de bar, na porta de casa, ou por pessoas sem nenhum tipo de formação. É óbvio que tem que ser tema de discussão das pessoas, né? Mas elas não podem ser geridas e administradas porque não têm conhecimento. E aí, por que eu estou fazendo esse questionamento? Então, como elaborar um projeto de educação que seja, de fato, emancipadora, que seja decolonial, se aqueles que atualmente hoje estão pensando em educação são majoritariamente homens brancos de classe média? Como é que eu vou pensar em todas as intersecções, em todas as questões sociais, se se o lugar de fala, se o local onde aquele que está gerindo a educação não dialoga com as diversas e diferentes realidades, né? Pior, muitos deles não têm formação pedagógica. Nunca entraram numa sala de aula de escola pública, né? Eu entrei numa sala de aula de escola pública aos 19 anos de idade. No horário noturno, numa periferia da cidade de Fortaleza. Então, de lá eu aprendi muita coisa e de lá eu trouxe muita coisa, né? Por que eu estou falando isso? Uma pequena pesquisa, numa breve pesquisa, né? A gente tem hoje, atualmente, em Salvador, nós temos um secretário de Educação com larga experiência no comércio de combustíveis, né? Tem uma equipe de 22 pessoas que compõem a Secretaria de Educação de Salvador, das quais apenas 3 são negras, né? São 22 pessoas, então majoritariamente pessoas brancas, a maioria homens, né? Lá dentro dos currículos encontráveis, porque nem todos eu consegui encontrar, apenas 4 dessas pessoas têm formação na área de educação. Mas tem muitos engenheiros, tem advogados, tem pessoas com experiência no comércio de cervejas. E aí eu me perguntei, fiquei me questionando e eu vou trazer o questionamento para vocês, porque eu estou aqui com vocês pensando em educação, né? Então, pode um educador advogar? Uma educadora pode construir casas, né? Pode assumir a função de um engenheiro ou de uma engenheira? Quando eu faço essas perguntas, elas parecem ser coisas simples, né? De fato, não pode, mas essas perguntas, elas retratam a concepção que os gestores têm sobre o que é e como deve ser a educação, né? Porque como é que eu posso, como engenheiro, ou como advogado, ou sem ter tido nenhum tipo de preparo, de formação, ou de horas de leitura sobre todas aquelas questões que eu apontei aqui, né? Como é que eu posso falar de formação de professores sem nunca ter lido, estudado, me preparado, entendido o que é formação de professores? E como é que eu posso pensar em todas as questões de currículo sem nunca ter lido nada sobre o assunto, sem ter tido um tipo de formação, né? Quando isso acontece, fica muito claro que a educação, nesse sentido, não é vista de forma séria nem como um projeto, né? Não, a educação, a gente discutiu tanto os ministros da educação que entram, que saem, o último que mentiu o currículo, esse que a gente não encontra a tese, o recente, que eu não sei nem o nome dele, que a gente não encontra a tese de doutorado, o outro que não tinha formação nenhuma, e a gente esquece de olhar para o nosso contexto, né? Para as nossas secretarias, né? Porque eu tenho certeza que eu não sei vender combustível. E eu também não sei vender cerveja, eu não sei gerir uma empresa de cerveja. O máximo, eu sei beber cerveja, mas vender, comercializar, gerir, de forma alguma.
Então, como pensar a educação? Como administrar e como gerir uma educação de um município, sem que as pessoas que estão ali, que devem pensar em todas as questões, em todas as especificidades, do que de um projeto educacional de fato demanda, sem ter tido formação, né? Então, o que eu defendo aqui? O que eu proponho para a construção do projeto da Slane? Primeira coisa, né? Eu defendo uma gestão composta por verdadeiros profissionais da educação. Esse é o primeiro passo, né? Pessoas comprometidas, não somente por meio do discurso, mas pelo trabalho, que sejam pessoas que trabalhem com a questão voltada para a formação docente, para a educação de indígenas, para a educação quilombola, para pessoas que saibam que o currículo é, de fato, espaço de poder e responsável pela formação de identidades, e não aqueles que são amigos do rei ou da rainha. Essa é a primeira coisa que eu proponho e que eu defendo, né? Eu proponho que uma equipe seja composta diversa, seja uma equipe diversa, né? Que seja composta por indígenas, por pessoas transgênero, por mulheres negras, por homens negros, por mulheres brancas, por homens brancos. Do contrário, a gente vai continuar pensando na educação em Salvador a partir dos olhos de uma classe social que pouco conhece a realidade e as desigualdades de Salvador, né? E por fim, e não terminando, que agora é que eu vou falar sobre aquilo que eu pretendo me concentrar e explicar para vocês, uma educação que pensa a educação linguística e que pensa em políticas de garantias dos direitos linguísticos, e para isso é preciso a implementação de políticas linguísticas, né? E aí eu tenho quase, talvez, certeza de que pouca gente sabe do que é, de fato, política linguística, né? E muito menos que existe uma Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, que foi promulgada em 1996, né? E aí, como todos os outros direitos aqui no Brasil, os direitos linguísticos também estão à deriva. Bom, o que é pensar em direitos linguísticos? O que é pensar em políticas linguísticas, né? Estão voltadas para o uso das línguas, né? Mas também está pensando em ensino e aprendizagem de línguas, né? Embora eu vá me concentrar e quero falar aqui com vocês mais sobre a aprendizagem de língua, é sempre bom lembrar que a ideia de Estado, de nação, sempre teve aquela ideia de um Estado, uma língua, né? E aí a implementação do mito, da ideia de que no Brasil só se fala português, né? Talvez pouca gente saiba também que a gente tem pelo menos 202 línguas indígenas faladas no Brasil atualmente, catalogadas, e outras línguas, né, como as línguas dos imigrantes. Então, a gente não é um país monolíngue, ou seja, a gente não é um país que tem apenas uma única língua, embora a Constituição Federal diga que o idioma, né, oficial do Brasil é o português, mas a gente tem outras línguas faladas, inclusive a gente tem a Libras, né, que não é oficial, mas é legalizada, além de tantas outras. Né? Mas, para que vocês entendam, eu vou tentar explicar de uma forma bem específica, né, para que eu possa chegar no final. O que é política linguística, né? Primeiro, de uma forma muito simples, é uma forma de influir no futuro das línguas e no ensino das línguas, e, consequentemente, no futuro das pessoas, né? Então, quando se toma a seguinte decisão sobre qual língua ensinar, por exemplo, nós temos que nos perguntar a quem essa decisão beneficia, né? Por que essa língua está sendo escolhida? Por que somente essa língua está sendo escolhida, né? Vou fazer aqui umas perguntas para que fiquem mais. Deixa eu pensar aqui algumas questões para que fique mais fácil. Por exemplo, por que o Iorubá, né, não é ensinado nas escolas de Salvador? Eu não sei se vocês sabem, mas o Iorubá também foi declarado patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, né? Outra pergunta, o que eu acabei de mencionar, as Libras, né, que são as línguas brasileiras de sinais. Por que Libras não é ensinado nas escolas? E o inglês é ensinado nas escolas, né? Em 2017, o Temerário, o golpista, o ex-presidente, ele derrubou a lei 11.161, que era a lei do espanhol, conhecida como lei do espanhol, né? Que foi promulgada na época do governo Lula, que tornava obrigatório o ensino do espanhol nas escolas do ensino básico. Mas o Temer, ele retirou essa lei,
né? Ele afirmou, ele disse, defendeu, inclusive na nossa base nacional comum curricular, a informação de que a única língua que deve ser ensinada nas escolas é o inglês, né? E aí, quando eu falo isso para a maioria das pessoas, aquelas que acham que entendem de educação sem nunca terem se debruçado sobre um livro, elas vão me responder da seguinte forma: mas o inglês a língua dos business, né? Dos negócios, do trabalho. E aí eu vou voltar para o início da minha fala. Mas eu não estou defendendo uma educação para o chão de fábrica, né? Eu estou defendendo uma educação emancipadora, uma educação humanizadora, né? Que envolve limitados e diferentes saberes. Né? Uma educação inclusiva. E não uma educação que divide as pessoas entre aquelas que têm acesso a determinados saberes e outras que não têm, né? Então, por que aprender isso? Por que aprender línguas no Brasil é coisa de rico? E né? Aí a gente já está falando um pouco mais da realidade. Por que é um direito da elite, né? E aí, eu estou fazendo essas perguntas para poder explicar para vocês que isso é resultado de políticas linguísticas. Isso são políticas linguísticas, né? Lá em 1971, a LDB ela já incentivou a oferta opcional pelos conselhos estaduais da oferta do ensino de línguas estrangeiras. Né? Nesse período, na mesma época, os cursos, os centros de idioma que hoje estão por aí, pelo Brasil, eles se expandiram, né? Ao mesmo tempo em que as políticas linguísticas daquela época diziam que era opcional ensinar língua estrangeira. Quando se toma essa decisão, né, aí lembra da minha primeira pergunta, a quem serve essa escolha, né? Quando se toma essa decisão, você está, mais uma vez, criando uma linha entre aqueles que têm acesso e aqueles que não têm acesso. Então, quem pode pagar o curso de idiomas, ele vai aprender línguas. Aquele que não pode pagar, ele não vai aprender línguas, né? Aumentando ainda mais o distanciamento, as desigualdades sociais, enfim. Então, o que eu defendo? O que eu proponho? Defendo, né, como professora, como formadora de professores, como professora de língua, como cidadã, né? E o que eu proponho? Em primeiro lugar, a democratização do ensino de línguas, né? Democratizar esse ensino de línguas significa deselitizar o ensino de línguas, é tornar um conhecimento acessível para todos e todas. Né? E eu tenho tentado fazer isso onde eu atuo. Recentemente, há mais ou menos um ano e pouco, eu inseri um centro juvenil de ciências e cultura, obviamente com a contribuição de colegas minhas de trabalho, com a abertura da coordenadora, da diretora do Centro Juvenil de Ciência e Cultura, que hoje fica lá no Colégio Central. O ensino da língua italiana para os estudantes da escola pública, porque essa língua também pode e deve ser aprendida por todas as pessoas que estudam na escola pública. Essa língua e tantas outras, né? Não somente o italiano, mas o francês, o espanhol, o inglês, o alemão, aquela língua que o aluno e que a aluna deseja aprender. Isso faz parte dos direitos linguísticos, né? Você poder escolher e poder aprender uma língua. Aliás, lá também diz que é nas escolas que as pessoas têm que aprender línguas, né? Então, eu defendo essa desutilização e a inserção desse ensino nas escolas públicas. Ou a criação de um centro de línguas municipal, assim como tem lá em Fortaleza, a cidade onde eu nasci, como também tem em Jundiaí e em outros municípios, né? Porque quando você oferta no âmbito público esse saber, esse conhecimento, você dá a todos e a todas as mesmas oportunidades, né? Deselitiza um saber que aqui no Brasil é entendido como saber de rico, como saber da elite, né? E aí a gente fica ouvindo aqueles discursos, mas para que eu vou aprender inglês se eu não sei falar português? Por que eu vou aprender isso? Né? E as pessoas não entendem que aprender outras línguas é poder ter acesso a outras formas de vidas, a outras histórias, é ter acesso a novos mundos. Enfim, não é somente para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é importante, obviamente, claro, né? Mas não é só para isso que a gente aprende. A gente aprende para a gente se tornar um cidadão, uma cidadã do mundo, para que a gente possa se posicionar diante das realidades, e para a gente possa conhecer outras histórias. Né? Isso, vários outros países do mundo afora pensam dessa forma e democratizam esse ensino. Né? Recentemente, eu estive conversando com as pessoas, com os educadores, por exemplo, da Eslovênia, que é um país que tem
um passado socialista. Lá, as línguas são ofertadas, várias línguas são ofertadas no ensino básico, né? As pessoas de língua consideradas de línguas minoritárias, né, de minorias linguísticas, têm acesso ao aprendizado da língua que elas querem aprender. Porque quando você renega o aprendizado e o direito à fala de uma língua, você renega um povo, né? Você exclui um povo também. Então, é pensando nisso que eu defendo essa democratização, e é para isso também que eu tenho trabalhado, né? Porque quando há essa democratização, a linha abissal que já existe, que divide as pessoas entre aquelas que podem viver e aquelas que não podem viver, ela se amplia. Então, é claro que a educação é muito mais do que só pensar em políticas linguísticas, só pensar do que em ensino de línguas, como eu tentei reduzir e como eu disse no início. Falar de educação em 15, 20 minutos é muito pouco, né? Educação é um tema que requer primeiro, muito aprofundamento, muito estudo, e as pessoas têm que parar de pensar que educação é conversa para boi dormir, sabe? Conversa para qualquer um falar. Educação é coisa séria. Enquanto a gente não entender, se a gente não pensar em educação como ponto-chave para a construção de um país, a gente vai continuar sucateando as nossas escolas e achando que a escola pública não é o lugar de todos. Então, em defesa da educação pública, é que eu encerro a minha fala. Obrigada. E agora eu acho que a Islane, como ela já apareceu, é porque ela vai falar, né? Boa noite para todos, para todas e para todos. Como boa professora que sou, se deixar, eu falo mais. Não estou te Obrigada, ouvindo. gente. Eu pedi para nosso amigo ligar o som, é porque eu tô pelo celular, gente, então é uma confusão aqui, né? Para olhar comentário, para poder mexer, eu fiz um armenguezinho aqui para deixar o celular em pé, né? Mas assim, Cris, já agradecendo imensamente a sua fala, essa sua exposição, e de fato já assim assinando embaixo com tudo isso que você falou, definitivamente tem que falar de educação, quem entende, quem tem prioridade, quem tem esse conteúdo, esse amor que você falou aí, porque com certeza você inclusive me fez lembrar daquela live linda e emocionante que eu fiz com a professora Camille, sua amiga, né? E é uma excelente educadora que trouxe aquela experiência maravilhosa com a Conceição Evaristo, né, na escola lá da periferia de Fortaleza, que trouxe aquela experiência, aquela vivência, né, para a gente, e que, inclusive, a gente quiser assistir essa live, tá lá na página do Movimento de Mulheres, Olga Benário, Bahia, já deixando o convite, porque, Cris, tudo isso que você falou veio para mim, assim, trazendo um aprendizado enorme, né? E eu acredito que para todos e para todas que estão aí acompanhando, inclusive já agradecendo a todo mundo que está aí dando os comentários, que deixou aí os parabéns pela live, pela fala da companheira, o companheiro Edival também que está aí acompanhando, muito obrigada. Clarice, que está aí de São Paulo, acompanhando, a Joseane, nossa pré-candidata a vereadora pela Unidade Popular, e uma mulher preta revolucionária que está aqui, e que ontem também fez uma live muito importante com a companheira que é professora também, a Vanessa Muti, e essa live foi falando sobre inclusão, né, algo que você tocou aí, que eu achei muito importante, Cris, falar sobre a necessidade, né, da gente ter uma educação não só pública, de qualidade, que seja emancipadora, mas que seja inclusiva, né, porque a gente percebe o quanto, desde do nível básico, né, que é o mais agravante no nosso município, principalmente, que só vive de propaganda, né, porque na propaganda é tudo a coisa mais linda, tem escola bonita, tem professor sendo valorizado, tem creche para todo mundo, sendo que na realidade, quando a gente olha aqui para a favela, olha aqui para o lado, não tem escola, não tem vaga, quando você vai, é tudo sucateado, tudo acabado, e ainda pior, com essa denúncia que você trouxe, que eu acho que é de muita importância, coisa que eu não sabia, eu aposto que muitas das pessoas que estão nos assistindo não sabiam que, né, dentro da nossa própria secretaria aqui, você não ter pessoas especializadas na área da educação, com um currículo, esse currículo, né, decolonial que você trouxe, maravilhoso, porque a gente está falando, gente, de uma das cidades mais, de um dos lugares, aliás, mais pretos fora de África, e a gente não tem a valorização e o resgate da nossa cultura. E eu, inclusive,
eu acho que tenho a audácia de responder, Cris, o que você falou, né? Por que será que não é ensinado línguas, né, como o Yorubá nas escolas? É porque a gente tem um Estado extremamente racista e intolerante, que acredita que as religiões de matriz africana são coisa do demônio. Então, a gente precisa acabar com isso para ontem. Isso que você falou tem que ser uma prioridade, assim, gente, quando a gente tem educação, né, educações socialistas, como você trouxe o exemplo maravilhoso, a gente tem pessoas que cada dia que passa se tornam mais seres humanos, e não o que o capitalismo faz com a gente, né, que tira de nós a nossa humanidade. É isso que esse sistema faz, nos faz acreditar que um indivíduo, ele nasceu com um instinto ruim. Então, o menino ali, né, que nasceu na periferia, à mercê do tráfico, à mercê, né, ali das drogas, sem educação, sem cultura, sem esse centro juvenil que você citou aí, como é o caso lá do Central, que eu pude ver também, assim, de perto, que as pessoas nascem, né, não tem nada desse contexto na sua formação e tentam fazer essa construção, né, na nossa cabeça, né, o senso comum, né, como, na verdade, o senso comum pensa, infelizmente, e só pensa assim, por quê? Porque a gente não tem educação de qualidade em todos os níveis, porque, né, estudar em lugares centrais, como é o caso agora da escola lá do Odorico, né, que se situava no Corredor da Vitória, foi vendida, porque é o metro quadrado mais caro de Salvador. E eles acreditam que o povo da favela, aqui da periferia, não tem direito a acessar lugares onde é, né, lugar de moradia para branco. Na verdade, o preto, o pobre, ele tem que acessar esses lugares só quando é para ser copeiro, quando é para ser diarista, não desmerecendo essas profissões, porque nós achamos que tem que ser valorizadas e que todo mundo tem que respeitar, e se quiser seguir sua profissão, né, qualquer profissão que seja na sociedade, que siga, mas que siga com dignidade. E é isso que eles fazem, né, que eles roubam da gente todos os dias, a nossa dignidade. Então, Cris, assim, eu queria, né, só fazer esse comentário rápido, porque foi, assim, muito enriquecedor mesmo, não tem nem palavras assim para agradecer a sua fala, muito incrível, né? O companheiro Vitor também que está aí, que comentou. Deixa eu ver se eu consigo olhar mais comentários aqui rapidinho. Muita gente assistindo aqui a nossa live, estou bastante feliz, né? Uma honra, todo mundo que está aqui, o Felipe, o Ricardo, a Claudiane, sua irmã também está aqui com a gente, ai que maravilhosa. Olha, uma educação emancipatória, inclusive diversa. A educação tem que supervalorizar os seus profissionais também. É assim que se constrói uma nova Salvador, uma cidade para a maioria. Parabéns às duas. Obrigada, Claudiane, que já, né, morou aqui em Salvador também, esteve aí soteropolitana durante um período e sabe, né, e viveu diversas dessas realidades que a gente está debatendo aqui. Então, quero agradecer muito, Cris. Continue com a gente. Vamos ver se tiver mais perguntas, comentários. Vou chamar agora a nossa próxima debatedora, né? E quero que vocês continuem com a gente. Muito, muito obrigada mesmo. Estou muito feliz. Gente, então, vou chamar agora, né, para fazer uso da palavra, a companheira Luzia Mota, essa mulher aí guerreira também, que é um exemplo de luta para nós, e que eu fico muito feliz por dividir essa live com você, Luzia, que sempre junto aí. Você está me ouvindo bem, Islane? Tô, tá ótimo. Eu aqui fico muito feliz de poder estar aqui construindo com você essa etapa importante, não é? Quero saudar inicialmente o projeto coletivo da Unidade Popular, uma ideia que a gente viu se transformar em um movimento, de um movimento se transformar em um partido, a partir da organização da classe trabalhadora, né? Acompanhei, pude construir um pouco, né, a história da Unidade Popular, e você agora aqui se apresentando como candidata a prefeita é o fruto, né? É o fruto dessa organização, dessa luta, dessa capacidade de pensar um mundo diferente desse que nós vivemos. Um mundo que tenha um projeto de justiça social, um mundo que seja solidário, e um mundo que coloque a classe trabalhadora
a classe, né, os homens e as mulheres que produzem as riquezas que são usurpadas aí por uma minoria, que essa classe trabalhadora seja protagonista da história que nós estamos construindo. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, quero te parabenizar pela sua coragem, pela sua disponibilidade, sabe, de colocar sua força, sua juventude para defender um projeto, apresentar um projeto para essa cidade que não teve ainda a oportunidade de ter um projeto efetivamente pensando no povo pobre, no povo que precisa. Então, nós precisamos, de fato, apresentar projetos que estejam aí ligados mesmo com o nosso povo. E você faz isso e constrói esse projeto aqui dessa forma belíssima, que é um projeto construído coletivamente, vem aqui buscar, né, na fonte, buscar entre nós que somos trabalhadores e trabalhadoras da educação e das outras áreas, para discutir um pouco, conversar um pouco a respeito da construção de um projeto para essa cidade, que não esteja ligado apenas aí aos interesses da classe dominante, mas que esteja interessado mesmo em solucionar os problemas do povo pobre que sofre aí, né? E nessa pandemia, então, o aprofundamento das desigualdades tem nos deixado aí, tem nos dado mostras, né, de qual perverso é esse sistema, porque para além de um inimigo invisível que a gente fala, o vírus, o coronavírus, a doença, na verdade, não é apenas o vírus. O vírus, a gente sofre pela doença, mas a gente sofre muito mais pela situação que nós tínhamos, né, pela situação de desigualdade que esse sistema produz. Então, eu quero só inicialmente dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir um pouquinho, né, com a construção desse projeto, saudar os colegas aí que estão, né, os companheiros e companheiras que estão assistindo, Vitor, Claudiane, Felipe, Ricardo, Clarice, me apresentar um pouco, né? Eu sou Luzia, sou a professora Luzia Mota, sou a reitora do Instituto Federal da Bahia, ocupo esse cargo agora pela força da luta da minha comunidade e também da sociedade, né? Da sociedade baiana e brasileira. Lutamos um ano para conseguir tomar posse, porque o governo, né, que se instalou aí não considerava não considerou a legislação, a normatização do processo eleitoral e atrasou a minha posse em quase um ano. Foi um ano de muita luta para a gente conseguir tomar posse e conseguir construir, estabelecer, implementar um projeto que foi aprovado pela comunidade. E muitos dos colegas que hoje estão aqui nessa live assistindo, foram também companheiros nessa luta. Então, para mim, é uma felicidade estar aqui, é uma alegria. Cristiane aí já colocou, já trouxe aí elementos muito, muito importantes em relação à produção de qualquer projeto que fale de educação, que trate a educação, porque o projeto de educação ele tem que estar linkado a um projeto de país, a um projeto de sociedade, ele não é descolado do projeto de sociedade. Então, toda vez que nós defendemos um projeto de educação, nós defendemos também um projeto de sociedade que esteja ligado a esse projeto de sociedade. E o nosso projeto de educação, nosso projeto de sociedade, ele é um projeto que se caracteriza por ser um projeto antirracista, antifascista e um projeto também feminista, porque não há revolução, né, sem a presença da mulher nessa revolução em igualdade de direitos e de condição. Então, a gente pensa um projeto de educação que tenha essas características. E a gente pensa esse projeto dentro das contradições da própria sociedade capitalista. Porque se nós formos pensar que nós estamos dentro de uma sociedade de classe, que nós vivemos em uma sociedade dividida entre a classe burguesa e a classe trabalhadora, a classe
que vive do seu trabalho e a classe que vive do trabalho dos outros, se nós pensarmos essa sociedade, o que é que nós vamos pensar? Que a educação dentro dessa sociedade, ela também é uma educação classista, ela é uma educação que divide a escola em dois tipos, é uma educação dualista. Você tem a educação que é para os filhos da classe dirigente e você tem a escola que é para os filhos da classe trabalhadora. E é nessa realidade que nós vivemos. Nós que defendemos uma sociedade mais justa, nós estamos sempre refletindo sobre essa escola, que é a escola que essa sociedade destina aos filhos e às filhas da classe trabalhadora. E que escola é essa? Não é? E aí é que entra o projeto de Slane para a cidade de Salvador, particularmente para a educação. Que escola é essa que nós ofertamos para os filhos e as filhas dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Que o Estado oferta? É uma escola. Pensemos primeiro na escola dos ricos, né? Da escola daqueles que são da classe dirigente do país. Essa escola dos ricos é uma escola muito bem estruturada, é uma escola que forma a nova classe de dirigentes, é uma escola humanista, é uma escola científica, tecnológica, que tem uma formação que pensa ali que aquele indivíduo que frequenta aquela escola, ele vai sair daquela escola e ele vai mandar. Ele vai ter ali um exército de subordinados para ele comandar. Então, ele precisa de todos aqueles elementos, né, de formação humana que permita a ele ser um bom patrão, ser um bom chefe. Ou seja, essa escola, veja, nós não estamos interessadas nela porque ela não tem problema nenhum. Veja que nesse momento da pandemia, onde as escolas públicas sofrem porque não conseguem ter um mínimo de dignidade, de conceder um mínimo de dignidade para que os estudantes possam ter alguma atividade remota, essas escolas, no primeiro mês da pandemia, já estavam se organizando para ter atividade EAD, porque os estudantes que lá frequentam têm equipamentos, tem internet, tem todos os recursos possíveis, todo o repertório possível para manter atividades durante essa pandemia. E os filhos da pobreza, esses não têm essas condições, e nós estamos até hoje com as escolas paralisadas, sem um mínimo de atividades, para que a gente não aprofunde ainda mais as desigualdades entre esse grupo social. Então, nós precisamos pensar nisso, pensar que essa dualidade é uma dualidade histórica, não é da agora. Ela sempre existiu e sempre existirá em uma sociedade de classe. E essa escola que é oferecida pelo Estado aos trabalhadores e às trabalhadoras, essa escola também tem características que são muito... que a gente precisa pensar. Quando a gente estiver construindo um projeto para a educação, a gente tem que pensar. O que é que caracteriza essas escolas, né? Essas escolas, que são as escolas públicas, que são as escolas do sistema estadual e municipal, e federal também. O que é que caracterizam essas escolas ao longo do tempo? Ao longo dos séculos que o Brasil tem aí de sistema, né? De escola. Primeira coisa, é um problema relacionado com o financiamento. O que é que faz com que essas escolas não tenham qualidade? O que é que faz com que essas escolas sejam sucateadas? O que é que faz com que essas escolas não consigam ter oferecer uma formação capaz de emancipar os trabalhadores e as trabalhadoras? Porque o financiamento é comprometido. Financiamento não... Veja por que é que o Fundeb, que foi aprovado aí há pouco tempo, só foi aprovado nesse apagar das luzes, nessas condições que todos nós aí
tivemos a oportunidade de observar, porque o financiamento é um problema para a educação brasileira. Enquanto não houver uma fonte de financiamento, uma decisão política de reforçar, de fortalecer a educação pública do país com um financiamento decente, nós vamos viver com o Pires na mão todos os sistemas de ensino, estadual, municipal e federal. E aí, o Fundeb, qual é a quantidade maior do recurso do Fundeb vai para onde? Para o salário do professor. Porque como é que você pode pensar uma educação pública de qualidade se você não tem um salário decente para os trabalhadores e as trabalhadoras da educação? Como é que nós podemos pensar um projeto de educação sem a gente pensar formação de professor e carreira de professor? Nós só vamos conseguir ter professores em sala de aula, motivados, capazes de se dedicarem à formação desses estudantes, se eles tiverem possibilidade de construir suas carreiras de uma forma digna, sem precisar ficar dando aula em 4, 5 escolas para poder ter um salário que mantenha, que faça com que ele sobreviva nessa sociedade. Então, a questão do financiamento, que está ligado ao fundo, está ligado a salário de professores e professoras, está ligado à construção de carreiras desses profissionais. Então, qualquer projeto que pense a educação precisa pensar em um dos atores principais, que é professores e professoras. E isso implica pensar na carreira desses profissionais. Isso é fundamental para qualquer projeto de educação. Um outro elemento que eu chamo a atenção nessa educação classista são as reformas. Veja as reformas, veja como nós vivemos de reforma. A escola de rico não tem reforma. A escola de rico, ela se mantém sempre no patamar que é o que a classe dominante deseja, dali para melhor. Né? A gente sabe aí de experiências de escolas que parece ser coisa assim de outro mundo, né? Não do nosso mundo, de outro mundo. E quando a gente vem para a escola pública, para a escola municipal, para as escolas estaduais, o que a gente vê é um Estado que prioriza a reformas permanentes e reformas cada vez mais rebaixadas. Veja a reforma do ensino médio que nós atravessamos aí durante o governo Temer, que antecedeu esse aí, quer dizer, vai ainda piorando, né? Ou seja, já preparou, com a reforma do ensino médio, já preparou um pouco o caminho para o outro governo aí que chegou também, não é? E essa reforma do ensino médio, o que foi que aconteceu com ela? Ou seja, melhorou a vida dos estudantes, vai melhorar a vida dos estudantes das escolas públicas, porque para os estudantes que estão nas escolas, né, que são destinadas àqueles que vão comandar, a reforma do ensino médio, ter ou não ter, pouco importa, porque para eles não vai mudar. Agora, para nós, que estamos aqui defendendo a escola pública, muda demais, porque os estudantes, eles não vão ter escolha nenhuma. O que eles vão ter são trajetórias, são percursos, trilhas educacionais cada vez mais rebaixadas na sua formação, porque não é uma formação que pense no potencial do ser humano. Não é uma educação que permita que esse potencial se desenvolva. É uma educação que limita, que quer limitar o potencial humano, como se os filhos e as filhas dos trabalhadores e das trabalhadoras, eles não tivessem a capacidade de desenvolver todo o potencial que a natureza humana nos permite desenvolver. Então, eles não podem ter cultura, eles não podem ter ciências humanas, não é?
eles não podem pensar em ser cientistas, eles não podem pensar em ter carreiras que são legitimadas pela sociedade. Eles focam em uma formação que é para o trabalho. Mas a formação para o trabalho seria uma boa formação, porque todos nós vivemos do nosso trabalho e nós precisamos ter uma formação que seja efetivamente também para o trabalho. Mas a formação que o Estado, dominado pelas forças econômicas, destina à classe trabalhadora é uma formação para o trabalho alienado, é um trabalho que não faz com que a nossa juventude tenha uma capacidade de reflexão e de crítica. E aí é que entra muito, muito, muito a nossa capacidade de lidar com as contradições do sistema. E é aí que a gente consegue usar, não é, um aparelho ideológico do Estado, como a escola, para mudar, para transformar essa sociedade. E aí eu já vou no lado do otimismo, né? Que eu estava bem pessimista assim com a escola, mas é dentro da escola, essa escola classista, essa escola sucateada, essa escola onde os docentes e as docentes não têm condição de trabalho, é nessas escolas, pelas contradições que nós observamos, né, no mundo e nesse sistema capitalista, é que a gente consegue, a partir dessas brechas dadas pelo sistema, formar a nós mesmos, né, formar como pessoas que estão aqui nessa live. E essa formação é que nos permite pensar o mundo de forma diferente e querer mudar esse mundo por não concordar com a forma como ele está posto, porque a forma como ele está posto não é naturalizada, isso não é normal, nem esse normal, nem o novo normal, nem o que queiram chamar de normal. Isso não é o correto para nós, isso não é bom para nós. Então, a gente precisa pensar um projeto que seja diferente desse. Eu só vou terminar, Islane. Daqui a pouco você vai aparecer aí. Quando você aparecer aí, eu já sei que meu tempo está terminando. Mas eu só queria chamar a atenção, porque como nós estamos falando de um projeto para uma cidade como Salvador, e acho que Cristiane falou muito bem sobre termos que ter uma educação que seja... que pense, né, esses princípios relacionados com a questão antirracista, antifascista. Eu gostaria de chamar a atenção para a necessidade de nós que estamos construindo um projeto para a cidade de Salvador e na educação, pensar uma questão que tem a ver com o papel da mulher, não é? Ou seja, as políticas de promoção de igualdade da mulher, e também com a questão da primeira infância, porque é um problema que é da prefeitura, né, em maior escala, do governo federal e das prefeituras, é a questão relacionada com a criação de creches. É preciso que as crianças, né, na sua primeira infância, de 0 a 3 anos, que têm o direito assegurado de ter uma educação, né, da primeira infância, educação infantil, eles precisam, de fato, ter esse equipamento público que permite que a mulher se emancipe, porque é muito difícil uma mulher sair para trabalhar e deixar um filho, uma filha, sem ter a certeza de que eles estarão protegidos. E essa proteção ela tem que vir do Estado. Então, pensar em um sistema de creches. Hoje, apenas 30% das crianças no Brasil, que chega a 10 milhões, não sei o número direito, mas é um número, desse número de crianças nessa idade, apenas 30% tem a possibilidade de estar em uma creche. Então, esse é um elemento que eu acho que precisa estar tocado dentro de um projeto de cidade, né? Um projeto para Salvador. Porque a gente que convive e que vive e que é
filhos e filhas, né, da periferia de Salvador, sabemos a dificuldade que as mulheres têm de terem equipamentos que possam deixar suas crianças com segurança para poder trabalharem, poder estudarem, constituírem carreiras e vidas sustentáveis. Eu acho que, assim, falei de uma forma mais genérica, mas penso que a ideia que eu quero deixar é que nós precisamos construir um projeto de escola pública que leve em consideração esses princípios que vocês, né, sabem tão bem, né, tão bem quanto qualquer um de nós, e a necessidade também de pensarmos aí um projeto para a cidade de Salvador que seja um projeto que tenha a nossa cara, não é? Chega de homens brancos, ricos, comandando uma cidade majoritariamente negra e de mulheres, né? Mulheres que tomam conta de suas famílias com toda a dignidade, né, que nós, mulheres negras, temos, né, Islane? Então, eu agradeço, Islane, pela oportunidade aqui. Deixo você fazer aí considerações a respeito. Luzia, toda vez que te escuto falar, eu fico muito emocionada. Então, eu sou muito suspeita aqui, né, para poder comentar assim, sobre a sua fala, que além de dar uma força muito grande, que faz esse resgate, né, tanto histórico e essa defesa intransigente da educação, quanto esse breve relato que você falou sobre a nossa experiência da UP, e o que significa, de fato, a gente ter uma educação, né, que, para além de combater o fascismo, seja uma educação que, de fato, garanta o acesso, né, de nós, mulheres negras, que faça valer a história, né, das nossas mães, das nossas avós, nossas antepassadas que lutaram tanto, inclusive para ter o direito de aprender a ler e escrever, porque, né, como eles fazem questão de apagar a nossa história, né, de fazer esse apagamento cultural. Infelizmente, quantas de nós, né, não, por estar vivendo, né, nesse século, né, por estar vivendo essa geração, quantas de nós não conhecem histórias como a de Luísa Maim, de Maria Filipa, de mulheres que por terem sido escravizadas, nem sequer tinham direito de escrever, de aprender a ler, de poder se emancipar. E eu digo isso porque quando a gente faz, né, esse debate de qual sociedade nós estamos inseridas, né, e qual o papel que cada um de nós cumpre, né, dentro dessa luta, de uma luta que é histórica, né, não é uma luta que é de hoje, que é de agora, o quanto isso pode proporcionar uma vida digna, né, para essas milhares de soteropolitanas, né, que a gente falou aqui, né, das mulheres pretas, e que são a maioria, e que pelo fato, né, de como você acabou de falar, de não ter nem sequer ter acesso a equipamentos básicos, como é a questão da creche, não podem trabalhar, não podem, né, através do trabalho, se autossustentar, se emancipar. E eu digo isso porque eu acho que eu nunca tinha assim colocado, né, essa experiência minha de forma pública, mas foi um momento muito difícil, assim, né, da minha infância. E quando eu lembro também, eu acho que talvez por isso eu tenha sempre feito questão de não só não falar, assim, né, não relatar, mas como tentar apagar mesmo, assim, um passado que foi muito triste, e eu acredito que não só para mim, mas até para minha mãe, né, no momento em que eu passei por uma creche, que pelo fato, né, de não ser pública, mas ser uma creche de bairro muito barata, eu sofri diversas violências, assim, né, desde a própria instituição, a própria escola, que tratava de forma totalmente desumana, né, as crianças que ficavam lá, né, crianças pobres, como eu
como a própria violência que a gente sofria, né, entre os coleguinhas e que não era, que era vista de forma normal, né, pelos próprios supostos professores, né, professoras. Então, minha mãe não fez isso de perversidade, de malvadeza, né, porque ela precisava trabalhar, precisava nos sustentar, e fez isso, né, colocando nessa creche de uma forma para ter uma segurança, né, de uma forma para que ela pudesse se emancipar. E a gente percebe que essa é a realidade da imensa maioria, né, das mães, das mulheres trabalhadoras. E a partir do momento, inclusive, quando tomou conhecimento disso, né, minha mãe pôde, né, me retirar, né, dessa realidade. Só que quantas, né, de nós não já passou por isso, já sofreu, ou vê isso acontecendo e infelizmente não sabe ou não tem como reagir, porque vive presa a esse ciclo, né, vicioso que o capital nos impõe. Você colocou muito bem o exemplo das escolas particulares que estão passando aí de forma tranquila, né, a imensa maioria, pelo menos, né, de forma tranquila pela pandemia, e os filhos, né, dessa pequena burguesia, ou de uma burguesia que, às vezes, aos trancos e barrancos, enfim, né, mas tem acesso a isso. E para a gente ver a contradição, né, tem vários setores da sociedade que não estão voltando ao normal, porém, hoje, governo federal, governos federais, né, estadual e, no caso aqui do município, falam na retomada das aulas, né? Na retomada aí da normalidade nas escolas, sendo que não só a gente tem uma estrutura uma sociedade extremamente desigual, que não permite o básico do básico, né? Quem dirá, a gente está falando num cenário, né? Numa realidade que a gente não tem vacina, que não tem nada, e mesmo assim querem empurrar os filhos da classe trabalhadora para escolas, né, extremamente precárias, enfim, e eu acho isso muito complicado, né? Então, acho que é nesse cenário que a gente está falando aqui. Eu estava até, olhei rapidamente, Luzia, enquanto, durante a sua fala, eu apresentei o jornal A Verdade, né, aqui no início da nossa live, e é numa realidade onde a maioria lucra, né? E aqui diz no jornal que no Brasil não é diferente. O estudo da organização Oxfam, né, quem paga a conta, revelou que apenas entre 18 de março e 12 de julho, o patrimônio de 42 bilionários brasileiros aumentou em 176 bilhões durante a pandemia da Covid. Então, até com a nossa... se com uma pandemia como essa já está sendo tão lucrativo, né, para determinados setores, imagine, né, a educação que também... Né? O metabolismo do capital, ele consegue encontrar formas de ampliar o lucro em qualquer situação. É incrível. É isso. Então, a gente vê o quanto é absurdo. Então, não dá para a gente falar, né, de uma sociedade igualitária, onde tenha uma formação, né, como você usou o exemplo também, né, que a gente tem uma educação que seja para formar não só um exército reserva, né, que vai só apertar parafusos. Então, eu acho que esse também é um dos diferenciais do seu projeto, Luzia, né, que a gente também sabe que não é só seu, é um projeto coletivo para o IFBA, por exemplo, né, que a gente está falando de uma educação que é emancipadora, que leva para os estudantes, né, e para os trabalhadores que ali estão, é um processo de formação para a sociedade, e não só como, né, o governo federal, e aí o Estado também reproduz isso, e o município nem se fala, mas como eles querem implementar cada dia reformas como essa que você falou, né, que só nos coloque para o mercado de trabalho, para servir a uma pequena, né, burguesia, a 1% da sociedade que detém as terras, as fábricas, né, as indústrias aí, e que simplesmente nos tornemos meros apertador de parafuso, né? Não quer que a gente pense, né, todo o processo, né? Não quer... Eu acho que, inclusive,
é uma coisa que eu sempre falo, assim, né? Tem algumas pessoas que gostam muito de utilizar Cuba como um exemplo, um exemplo, né, entre aspas, mas um exemplo negativo de dizer, mas em Cuba você tem um currículo, você tem um diploma e você é faxineiro, você é diarista. Então, assim, gente, desculpa dizer para vocês, mas é só em lugares, né, em sociedades capitalistas como o do Brasil ou Estados Unidos, né, que o povo gosta muito de tomar como exemplo o sonho americano, em que você ser faxineira, você ser diarista, você ser um copeiro, um servente, é sinônimo de você ser subalterno, porque qualquer pessoa, qualquer indivíduo, em qualquer nível, pode ter a formação intelectual, a formação profissional que ele bem quiser. E aí ele vai servir sim para a sociedade, né? À toa que agora, durante essa pandemia, Cuba foi exemplo para o mundo, né, de exportar médicos e de resolver, inclusive, né, Luzia, de uma forma brilhante, a Covid, ao ponto de Cuba já ter voltado à normalidade, porque foi exemplo, né, no combate à pandemia, e onde você praticamente não teve óbitos. Então, isso tem a ver com a educação, sim, porque a gente está falando em formar cidadãos que vão entender o que é que está acontecendo no mundo. Essa pandemia não vai ter uma teoria negacionista, né, que fica negando ciência, que fica negando tudo, que fica seguindo esse inominável, como o Cris falou, de acreditar, minha gente, em teoria da Terra plana, entendeu? Eu acho que é um pouco disso, Lu, e eu queria, né, agradecer mais uma vez, assim, por essa fala, por toda essa sua experiência, por todo esse acúmulo que você traz aqui, e a gente sabe que não vai ser a primeira, né, não foi a primeira e também não vai ser a última dessa nossa troca aqui. E vamos seguir juntas, minha irmã. Eu que agradeço aí. Um beijão. Beijão, continua aí com a gente. Queria agradecer também todo mundo que está comentando, Joseane, que está aqui interagindo muito com a gente, e que fala, né, com esse desgoverno nunca vai ter fundo decente para a educação pública, porque precisam fortalecer a educação privada. Quanto mais sucateada, melhor para eles, justamente porque quanto mais educação pública é sucateada, menos os filhos, inclusive da classe trabalhadora, vão querer estar numa escola que não tem valorização, né, do profissional, do professor, uma coisa também que Luzia falou que é muito importante, né, quanto esses desgovernos fazem questão de não valorizar o currículo, né, de não valorizar a questão básica, né, do salário do professor, porque não tem, gente, como você dizer que uma profissão que forma todas as outras profissões da sociedade é tão desvalorizada. E o nosso município é um exemplo disso também, entendeu? Que não garante uma reformulação para que todos os trabalhadores recebam. Aí eu estou só lendo aqui mais uns comentários da Priscila Uzeda também. Muito obrigada, Priscila. Luzia tem concepção crítica da educação, isso mesmo. Clarice também está aqui interagindo muito com a gente. Obrigada, Clarice. Brasília. Eita. Façamos nós por nossas mãos, tudo que a nós nos diz respeito. Isso aí. Muito bem. Todo mundo que está aqui interagindo, que está assistindo, gente, muito, muito obrigada mesmo. O William, também que está aí, da JR, Rebelião Presente, muito obrigada a todo mundo, viu? Depois vamos compartilhar aí. E agora, talvez por último, eu acho não menos importante, o companheiro Augusto, que vai agora estar com a gente nessa live, da AMES Salvador, que eu tenho muito orgulho, assim, de já ter feito muita luta junto com você, Augusto, nas manifestações do Passe Livre, né, nos debates, nas plenárias, né, sempre juntos aí construindo a luta do nosso povo. E agora a palavra está com você. Boa noite, gente. Boa noite, Eslane. Primeiro dizer que é uma honra, né, estar participando aqui dessa atividade. Tenho acompanhado todas, assistido todos, debates muito importantes sendo construídos. E a grande honra também estar ao lado dessas duas educadoras, né, que é a Luzia e a Cristiane, para fazer esse debate sobre educação. Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Augusto,
eu sou estudante, né? Eu estudo no IFBA, Instituto Federal da Bahia, aqui no campus de Salvador. E sou coordenador geral da AME Salvador, que é a Associação Metropolitana dos Estudantes de Salvador, desde 2018. Fui eleito lá em 2018. E foi também um pouco depois de ingressar no movimento estudantil, né? Na luta dos estudantes em defesa da educação e defesa das nossas escolas. E assim, antes também é importante estar aqui saudando todos os profissionais da educação nesse dia, né, o Dia Nacional do Profissional da Educação, esses mestres, essas pessoas são tão importantes na nossa vida, na nossa formação. E aí a gente já vem falando da importância que é a valorização desses profissionais, dos nossos professores, dos pedagogos, todas as pessoas que estão envolvidas na construção de uma escola para o povo, para garantir uma educação de qualidade, né? A gente vê aí a Cristiane falando, a Luzia falar da importância da valorização desse profissional na construção em todas as etapas do processo educacional, né? Então, isso também inclui na construção de um projeto de escola, de um projeto de universidade. E aí a gente ficou aí com esse absurdo de saber que na Secretaria Municipal da Educação a gente não tem quase ninguém ou ninguém que é específico dessa área, né? Então a gente tem tantos profissionais que se dedicam, que estudam anos e anos para encontrar, para produzir material para dizer qual é a melhor educação, qual é a melhor forma. E ao invés disso, na nossa prefeitura, a gente tem pessoas que são especializadas em vender, como se a educação fosse uma mercadoria. E não é à toa que isso vem acontecendo. A gente vê isso aí há bastante tempo, esse processo de mercantilização da nossa educação. E quando a gente fala de mercantilização, obviamente, não é vender para o nosso povo, para o povo pobre, para o povo trabalhador. Porque a educação ela tem um papel muito importante na formação do indivíduo, na formação da sociedade. Diferente do que muitas pessoas falam, a educação não é só feita em casa, né? A escola tem um papel muito importante na construção do indivíduo, na socialização das pessoas, né? Onde a gente aprende lá, enquanto criança, a se desenvolver pessoalmente também, além das questões básicas de linguagem, de matemática. E quando a gente fala da sociedade que a gente vive, a gente vai pensar na educação que é pública, justamente a educação para a classe trabalhadora, para o povo pobre, que nesse momento a gente vê aí sendo bastante atacada. Um dos temas desse debate é a questão também da defesa da educação em tempos de fascismo, né? Dos ataques do fascismo. E a gente viu aí que até mesmo nesse governo Bolsonaro e antes, no governo de Temer, né, a educação pública, uma educação pública que é de qualidade, principalmente dos institutos federais, das universidades federais, sendo bastante atacada. E não é à toa, porque é uma educação que ela é garantida, que é reservada, principalmente para as pessoas que não podem pagar por ela, e que é uma educação que emancipa verdadeiramente o povo pobre, sendo bastante atacada. Quando a gente aprende em nossa escola e que os nossos direitos, que a gente entende que a educação é um direito garantido na nossa Constituição, não somente a educação, mas o direito à cidade, o direito à moradia, o direito ao lazer, a gente vê que um governo fascista, uma pessoa que governa para aquele outro lado, o lado que nos explora, a burguesia, quer logo acabar com isso, né? Para nos manter de forma constante alienados. Então é muito importante a gente fazer essa defesa da educação, dos profissionais, da organização dos estudantes, da organização dos professores, ainda mais nesse momento. E aí a gente não pode esquecer
a gente precisa, aí novamente, a gente tem que estar saudando esses espaços que a gente tem aqui, né? De construir coletivamente, de construir com os estudantes, de construir com os professores, com os intelectuais da área de educação, um projeto que verdadeiramente represente a classe trabalhadora, verdadeiramente represente o povo pobre. E aí a Eslane está de parabéns por estar fazendo esse processo, né? Acho que eu só vejo a Eslane fazendo esse processo agora aqui na cidade de Salvador. E é muito importante que esse projeto, essa luta vá à frente, né? Então, todo mundo que está aí acompanhando pela live, pelo YouTube, pelo Instagram, Facebook, é importante estar opinando, porque é assim que a gente constrói cada vez mais algo que representa verdadeiramente a nossa classe. Então, é uma luta. A gente está aí em uma luta constante com o governo Bolsonaro, com esses tantos ministros da educação que já passaram aí, tentando nos atingir de alguma forma, né? A gente viu aí quase perdendo o Fundeb, a gente viu aí quase perdendo as nossas universidades, os nossos institutos federais. São tantos ministros que eu também já não sei mais o nome do que está hoje, né? Porque a gente vê o quão descompromissado é esse governo com a educação do povo pobre. Então, fica cada vez mais necessário e gritante a nossa necessidade de se organizar, a nossa necessidade de estar debatendo, de estar lutando, talvez não tomando as ruas nesse momento, mas tomando as ruas quando for necessário, que a gente aí está vivendo aí essa questão da pandemia, que também foi algo que aumentou, que mostrou mais ainda quão desigual é a nossa educação, né? Quando a gente tem aí os ricos, os brancos, nas escolas particulares tendo um ensino à distância, e um ensino à distância de qualidade, porque eles têm acesso à internet, porque eles têm acesso a material que disponibiliza isso para eles, né? Então, a gente também para pensar que a educação não é somente algo que se oferece. A gente percebe isso também eu percebi isso quando a gente ingressa no movimento estudantil. Porque, para além de debater educação, a gente passa a debater o acesso a ela. Então, a gente passa a debater a estrutura das escolas, a gente passa a debater o acesso às escolas, então, o transporte público. Quando a gente fala o transporte público, o passe livre, por exemplo, que é uma pauta do movimento estudantil, é algo que está diretamente ligado à qualidade da educação, ao acesso à educação do povo pobre. Então, isso ainda mais uma construção de um programa para uma prefeitura. O debate sobre transporte é muito importante para todas as áreas, não somente para os trabalhadores, mas também para os estudantes. E como é que a gente vai ter acesso a nossa escola se a gente não consegue pagar o transporte para visitar o centro? E aí a gente vê toda essa movimentação, por exemplo, do governo do estado em fechar escolas no centro com a desculpa de dizer, não, as escolas estão indo para a periferia agora porque os estudantes não conseguem pagar transporte. E a gente sabe que isso é apenas uma desculpa para estar entregando o que é nosso público, né, para iniciativa privada, para especulação imobiliária. Então, a gente não pode aceitar isso de qualquer forma. A gente viu aí o que aconteceu com o Odorico Tavares, uma área que era no Corredor da Vitória, rodeado de diversos museus, cinema, praças, e também história, né? A história da cidade de Salvador também está por lá. E muitos estudantes perderam acesso a isso, porque o governo do estado estava querendo tá com esse trabalho de garantir os direitos de uma classe mais rica. Então, é muito importante a gente ter também esse senso mais crítico do que está acontecendo
ao nosso redor, né? E a luta dos estudantes sempre foi em torno disso. Garantir o nosso acesso à cidade, garantir o nosso acesso à educação, garantir uma boa estrutura nas escolas, das escolas, e por isso que é muito importante esse debate estar acontecendo aqui. Eu esqueci de falar também, sou militante da União da Juventude de Rebelião, a juventude revolucionária, que está em todo o Brasil, organizando a juventude, os jovens, para fazer a defesa dos estudantes de classe, né? Organizar a classe pobre, os estudantes pobres, a juventude trabalhadora, para estar construindo uma sociedade que verdadeiramente represente uma sociedade socialista, uma sociedade que esteja pensando diariamente no povo, e não para garantir os privilégios, né, desses exploradores, desses ricaços, desse 1% da nossa sociedade que só faz explorar a gente. Então, é muito importante esse debate. Eu queria agradecer a Islane novamente pelo convite. Eu queria poder contribuir mais, mas acho que já foi falado muito pela Luzia, pela Cristiane. Mas acho que o principal é que isso seja contínuo, né, esse debate, com as classes, com os movimentos sociais, com os intelectuais progressistas que estejam verdadeiramente organizados, pensando em construir algo para o povo, não para uma minoria. É isso. Oi. Muito bom, Augusto. Eu que agradeço, né, por você estar aqui com a gente nessa live, por trazer, né, um pouco dessa voz, né, da nossa juventude, que sempre teve nas trincheiras, nas lutas, que mostra, inclusive, para a sociedade que, infelizmente, tem essa concepção, né, atrasada de que a juventude ela não tem responsabilidade, né, de que a juventude ela não pode ser um motor, né, de uma sociedade realmente próspera, né, que está interessada nos assuntos, sejam eles políticos, na política, né, como um todo, mas que tem preocupação, sim, com a sociedade, com a educação, inclusive para mostrar para as pessoas que a política não é só essa política institucional, né, que a gente cai, né, nesse engano, nesse ledo engano da maioria de achar que política é coisa de quem é vereador, de quem é deputado, de quem está no parlamento, de quem está nas câmaras, nas prefeituras da vida, e não entender que política é tudo que nós fazemos, o que nós, né, vivemos, tudo o que nos rodeia. Então, acho que é muito importante você, enquanto essa voz da juventude, né, que sempre esteve aí presente nas escolas, nas manifestações, nas mobilizações, nas palestras, mostrar que tem sim pessoas, tem sim movimentos comprometidos, né, e que tem uma postura, né, diante de tudo que vem acontecendo, e uma postura coerente, né, porque não adianta simplesmente fazer o debate por fazer, né, fazer agitação, né, fazer aquela luta só quando for, só quando a pauta, né, ou só quando a luta for, como é que eu posso dizer, só quando for algo do seu interesse, né, isso me interessa, então vou falar disso aqui, vou lutar por isso aqui, não. A gente percebe que se algo que está afligindo a maioria da juventude, a maioria dos trabalhadores, das trabalhadoras, a gente tem que estar junto. Então, acho que é essa juventude, né, como você citou, a juventude de rebelião, o papel que a AME Salvador vem fazendo, né, desde 2016, né, até agora, né, formando grêmios estudantis, fazendo uma política de base, né, um movimento estudantil que resgata, né, a história e resgata também a postura, né, desse movimento estudantil consequente, né, de que não é uma coisa que é vista também como se fosse como um movimento estudantil, ou como se a juventude fosse coisa só de bagunça, só de oba-oba. Não, infelizmente, quantas vezes, né, eu digo que eu também já fui desse segmento, gente, movimento estudantil,
E aí a gente cai naquele senso comum também, né? As pessoas caem no senso comum de dizer, mas porque se é coisa de juventude, é coisa de bagunça, é oba-oba e tal. E a gente percebe, Augusto, eu vejo que você também é a continuação disso, né? Daqueles e daquelas que acreditam, né, na força do povo e que para poder, inclusive, servir de exemplo para outros, né, para mais jovens, para mais trabalhadores e trabalhadoras, a gente tem sim que ter uma postura, né, consequente, coerente com o que a gente diz, com o que a gente prega, e que ser revolucionário e revolucionária não é sinônimo de atraso, né? De tudo que o capitalismo, inclusive, né, que a sociedade burguesa coloca para a gente. Ao contrário, é você mostrar que a luta por uma sociedade nova é você ser o exemplo do homem novo, da mulher nova, que que carrega consigo, né, o exemplo da honestidade, né, da camaradagem, da hombridade, que mostra que política ela pode ser feita, sim, de forma diferente em todos os níveis, em todos os espaços. Então, eu digo isso porque foi muito importante para mim essa passagem por um movimento estudantil que pôde trazer para mim essa formação, né? Formação hoje que eu carrego também no movimento de luta nos bairros, né? Com muito debate, com muito e com muito estudo, enfim. Então, eu acho que é muito bom essa sua fala porque mostra isso, entendeu? Que quando a gente se compromete com a causa, que quando a gente se compromete com aquilo que a gente acredita, a gente corre atrás, meu irmão, e vai longe. Então, eu que agradeço, assim, né, pela sua fala. Tem, inclusive, aqui, né, companheiros que estão aqui comentando, como o Felipe, também aí, ó, estudante do IFBA, que está aí sempre na luta, Augusto. Sou muito grato pela minha amizade com o camarada Augusto e as oportunidades e aprendizados que tive através desse contato. Obrigada por ser esse ótimo exemplo. Isso aí mesmo, viu, Felipe? E o William colocou aqui, ó, com certeza, Augusto, o passe livre é um direito que garante acessibilidade e diminuirá a evasão escolar que temos em nossa cidade. Abaixa a máfia dos transportes públicos e vive a educação pública de qualidade. Muito importante isso, companheiros. É isso que o William fala, né? A Josi também, enfim, tem outros comentários aqui do Brazilian. Numa cidade onde metade da força de trabalho está acorrentada à informalidade, não há razão para que as elites políticas mantenham a educação pública de qualidade, justamente. E aí, era até sobre isso que eu queria falar, Augusto, porque Cris falou, acho que colocou na fala dela, eu queria trazer isso aqui de novo, porque isso que você falou da pauta do passe livre é muito importante, porque dentro da educação, né, a gente vê discursos como esse, né, que você também citou do governador, e nos faz entender por que, de fato, eles não querem que a gente tenha não só uma educação pública, escolas boas, né, de qualidade, desde o ensino, né, desde as creches, desde o ensino fundamental ao ensino superior, porque eles querem que o nosso povo, além de viver ali acorrentado, né, nesse capitalismo moderno, né, porque parece que a gente, quando fala que é uma escravidão, não é porque a gente está sendo levado de novo para o tronco ou sendo acorrentado nas senzalas, né? Só porque não acontece isso que não é escravidão. É escravidão, sim. E eles fazem isso de forma proposital porque, com certeza, como o Josi falou ontem na live com a Vanessa, se fosse, né, o filho do prefeito, o filho desses vereadores, dessa turma que utiliza a política para poder enriquecer, se fosse o filho deles e desse 1%, né, de brancos ricos, dessa elite que manda em Salvador, estudasse nas escolas públicas, provavelmente, talvez, né, nossas escolas, nossas creches, todos esses equipamentos públicos seriam de excelente qualidade. Né? A gente ia ver todos os professores recebendo altos salários, com escolas extremamente limpas, né, com profissionais, inclusive, né, desde a direção, os professores, a tia da limpeza, recebendo muito bem, né, recebendo o que deveria receber, porque a gente não vê isso hoje em dia, e eles ainda querem que a gente se contente com isso. Então, a gente sabe que se essa turma não coloca, quando enriquece, né, às custas do nosso sangue e suor, se essa turma não colocar seus filhos para estudar no exterior,
para acessar as escolas particulares, né, do Sul, do Sudeste, com certeza seria de qualidade. Então, não é à toa que um dos nossos eixos, né, da nossa pré-candidatura, coloca que a redução de salário de prefeito e dos vereadores no nível, né, do piso dos professores do município tem que ser uma prioridade. Porque, com certeza, se eles recebessem o mesmo valor e se o salário deles só fosse ajustado, né, e só se elevasse quando o salário dos professores do município se elevasse também, aí, meu irmão, a gente estaria no caminho certo. Com certeza. Então, eu queria deixar esse comentário aqui, porque eu acredito que a maioria aí que está nos assistindo talvez concorde com isso, né? Talvez todos, porque nós estamos falando realmente de defender educação pública, gratuita, de qualidade. E, Augusto, uma coisa que eu lembrei quando o Cristiane estava falando também, de um vereadorzinho aqui da cidade, que fez o favor de aprovar na casa, né, na Câmara, na Casa do Povo, que deveria ser do povo, leis como a proibição do ensino da metodologia de Paulo Freire nas escolas do município. Então, você pense como o fascismo ele sabe como se movimentar. Então, a gente não se engane, porque enquanto a gente está aí enfrentando de muitas adversidades, né, muito antes da pandemia, porque essa aprovação aconteceu muito antes dessa pandemia estourar. Então, quando a gente já estava enfrentando outras adversidades na nossa cidade, a gente já tinha posturas, né, e práticas como essa, sendo aprovadas dentro da Casa do Povo, porque eles sabem, reconhecem, inclusive, que Paulo Freire, não sendo reconhecido só no Brasil, não, no mundo todo, né, enquanto um dos mestres aí da educação, né, que ensina para o nosso povo essa emancipação aí que foi falada, né, pelas companheiras, foi falado por você, essa educação que não mantém, né, que não vem para manter o nosso povo alienado. Então, por isso que eles atacam a educação dessa de todas as formas, desde o sucateamento, desde a falta de investimento, a isso aí, né, a práticas como essa, que esses vereador branco, hétero, né, não tem projeto melhor para a cidade, aí fica aí atacando a educação da forma que acha melhor. Disse tudo, Zane, disse tudo. É isso, então a gente acho que não vai poder contar hoje com a presença do Matheus, o companheiro teve um probleminha, né? Então acho que a gente vai ter que voltar para as companheiras, não é isso? Exato. A gente não teve perguntas durante aqui a live, não sei se eu perdi. Ricardo, muito obrigada, Ricardo, que está aí junto com a gente, firme e forte. Edivaldo, Vitor Aical, nosso pré-candidato também aí a vereador, lutadores e lutadoras do povo aqui, olha, com a gente. O William, então, como acho que o Matheus não vai poder entrar, eu queria, gente, voltar para as nossas considerações finais. Daí acho que pode ser a partir da fala da Cris também, né? Fazer essa mesma sequência e passar a palavra assim para vocês, se quiserem fazer algum comentário, deixar algum recado. Agradeço assim profundamente mesmo a presença de todos vocês aqui, todas. Então, eu vou começar a finalizar. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer o espaço de fala. É importante que a gente discuta educação com as pessoas que, de fato, pensam educação. E essa transmissão tem feito exatamente isso, né? A gente tem a presença de uma professora, de uma reitora e de um estudante, que não pode pensar em educação sem conversar com os estudantes, né? Então, parabéns, Islânia, parabéns ao P por essa construção democrática que está sendo feita hoje aqui. É claro que a gente tem muito mais coisa para falar, né? Como eu disse, educação é um tema extremamente complexo, que requer debate, discussão, pensamentos, né? Eu vou só
pontuar algumas coisas que eu ouvi Islane falando para poder finalizar e também para linkar um pouco com o que eu disse no início. E, enfim, Elane e Luzia também. Luzia falou e defende uma educação antirracista, uma educação feminista, né, antifascista, né, e é exatamente isso que a educação decolonial defende, né? E tudo que Luzia explicou, grande parte do que Luzia disse, está relacionado ao nosso pensamento e à nossa construção colonial de país, né? E das colonialidades que ainda sofremos. Essa ideia de escola do rico, de escola do pobre, está relacionado com o nosso pensamento ainda colonial, né? A ideia de que o detentor do poder, que é a elite branca, ela tem que ocupar os espaços de privilégios, enquanto os demais subalternizados devem ocupar espaços desfavorecidos, né? Essa é uma concepção da construção do nosso país até hoje, né? Porque nós somos e ainda vivemos das colonialidades vividas pelo colonialismo, né? Trazidas pelo colonialismo. Então, quando a gente pensa uma educação que seja decolonial, não é desfazer o colonialismo, porque a gente não pode voltar no passado, mas é repensar uma outra forma de pensar, de agir e de viver, né? Uma educação que, de fato, promova essa emancipação e que possa reconhecer as diferenças sem hierarquizá-las, sem colocá-las em posições de subalternidade e de prestígio. E a gente começar a pensar dessa forma, a gente vai começar a pensar construir um país diferente. E o melhor lugar para a gente pensar na construção de um país diferente é na escola. Aliás, é o único lugar que a gente pode começar a pensar na construção de um país diferente. Enquanto a gente não construir nos moldes de Paulo Freire, né, que foi um dos primeiros percussores dessa educação decolonial, ainda que ele não desse esse nome, a gente vai, de fato, construir um país diferenciado, porque é pela educação, e é na educação que a gente promove mudanças e transformações. Islane citou um exemplo de como a colonialidade, como o colonialismo está presente, enraizados nos processos educacionais, quando ela falou da infância dela, quando ela se percebeu negra e pobre pela violência, né, pelo racismo, e não pelo empoderamento, e não pela a construção de suas potencialidades, né, e é isso que acontece com as crianças pobres, quando entram numa escola pública que não busca emancipação e que não produz uma educação decolonial. Então, ao invés da criança se ver, uma criança negra, se perceber negra a partir de suas potências, de suas potencialidades, ela se percebe a partir do racismo e da violência que o racismo é. Então, pensando em Salvador, uma sociedade com 80%, mais de 80% da população negra, é urgente a gente pensar em mudar a forma e a proposta como a educação está sendo posta, e feita por pessoas que não têm, de fato, nenhum conhecimento sobre educação, e continuar a revolução, e pensar esse programa, né? Muita coisa para falar, só para poder concluir, pensando no que eu disse sobre política linguística, né? Recentemente, o MEC, ele elaborou um documento definindo a educação bilíngue. E aí, só para resumir esse documento, é um documento de educação bilíngue, obviamente voltado para os cursos de línguas, né? Pensado para os cursos de línguas, porque nesse documento permite que qualquer pessoa que tenha conhecimento da língua possa ensinar, não precisa ser formado. Também permite que instituições que tenham total conhecimento da língua possam ensinar a língua, ou seja, fica muito evidente que ele está pensando nesses ensinos de línguas. Mais uma vez, as políticas linguísticas do país estão pensando em mercantilizar esse aprendizado, em oferecer à elite do país, sempre que pode pagar os cursos de línguas, né? E ainda sucatear e desvalorizar o professor e a professora. Então, não existe educação, Islane, você está certíssima, sem que o professor e sem a professora seja valorizada de fato, sem que recebam salários dignos e condições dignas de trabalho. É o professor e a professora que ajudam a construir um país diferente. Então, vamos começar a levar a educação de fato. Não no discurso, mas na prática, de forma séria, consciente, pensando num país de verdade, na construção de sociedade que seja menos injusta para todos e todas. Obrigada, gente, e até a próxima. Bom, eu quero só me despedir. Estão me ouvindo, né? Então, eu quero só me despedir, né? Agradecer a Islane, ao UP, né, por esse projeto coletivo
dizer que eu estou à disposição para outros momentos onde nós possamos aprofundar um pouco mais o projeto. Nós estamos aqui falando, né, com muitos companheiros e companheiras, então eu gostaria de lembrar, nem lembrar, que eu acho que não precisa, mas que esse momento onde nós temos uma disputa eleitoral, não é? E para muitos de nós parece muito difícil, né, termos vitórias nesse processo, que é um processo produzido para que a classe trabalhadora realmente nunca consiga vitórias expressivas, porque a política ela está totalmente dominada pelo capital, não é? A força política ele vem subjugado pela força do capital. Então, isso nos deixa sempre com a sensação de que nós não conseguimos vitórias expressivas. Mas eu quero dizer que a luta, a organização popular, ela é muito difícil, né? Mas ela é uma decisão de uma vida inteira. Ela é uma decisão que, quando nós tomamos a decisão pela organização popular, pela transformação do mundo, essa é uma decisão definitiva na nossa vida. E é só através da política que a gente consegue, porque é a política que constrói os projetos de sociedade. Então, eu acho que esse é um bom momento para apresentarmos um projeto para a sociedade, para que essa sociedade possa perceber, possa se conscientizar, possa um pouco desalienar e perceber que há projetos que são diferentes, né? Há projetos e há projetos. Então, eu gostaria de deixar isso, porque eu acho que é um sentimento de esperança que nós temos que ter quando nós observamos a força de Islane, a coragem, né, de estar se apresentando em uma cidade como essa, que só quem vive em Salvador sabe o que é Salvador de fato. Então, é muita coragem estar se apresentando, né, como candidata a prefeita e construindo esse projeto aqui. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem aí de força, de luta para todos nós, né, companheiros e companheiras que acreditamos nesse processo. E dizer que só a política é que muda a vida, e como disse muito bem, não nessas palavras, mas com esse espírito, o grande companheiro, camarada Marighella, a única luta perdida é aquela que é abandonada, e nós não vamos abandonar a luta. Então, colegas, companheiros, até a próxima. Muito obrigada aí pela atenção. Oi, gente. Então, para concluir, né, novamente, queria agradecer pelo convite. É muito importante esse debate que está sendo feito. E para que a gente possa lembrar, né, a educação que a gente quer, uma educação que possa nos emancipar, passa também pelo debate de acessibilidade à cidade, né? A gente precisa de passe livre, uma pauta fundamental pelo movimento estudantil. A gente precisa de boa remuneração dos nossos profissionais da educação. A gente precisa de uma maior participação da comunidade como um todo, né? A gente precisa também se identificar em nossa escola. Então, o que eu digo com isso é que em Salvador, como a cidade mais negra fora da África, né? A gente precisa saber sobre a nossa história. Então, a gente precisa ter mais educação, mais ensino sobre o povo negro, sobre as nossas origens. Isso é muito importante. A gente precisa também de uma educação que possa estar aí debatendo o racismo, a LGBTfobia, que possa estar combatendo o racismo como todo e o machismo, todas essas estruturas da nossa sociedade capitalista, né, que está aí para nos oprimir. Então, a gente precisa isso é uma educação que emancipa. Então, é muito importante, ainda mais nesse momento que a gente vê aí o avanço do fascismo com o Bolsonaro, com o Rui Costa, com toda a direita, querendo atacar as nossas escolas, querendo atacar a nossa educação, o povo pobre, tirar os nossos direitos. A gente tem que falar também da nossa organização. E aí se filiando ao partido, Comunidade Popular, ou a União da Juventude de Rebelião, ou construindo os sindicatos, as entidades estudantis, para fazer essa luta e defender o que é nosso por direito. Né? Defender uma sociedade que realmente nos represente, uma sociedade que não nos ponha
enquanto subalternos, não nos ponha enquanto apenas apertadores de parafusos. Então, é muito importante, esses debates estão acontecendo, espero que a gente possa continuar acompanhando, construir um grande programa para essa cidade de Salvador, e que seja exemplo, né, para tantas outras cidades e para um projeto de Brasil que a gente quer também. E é isso. Muito obrigada, Augusto. Gente, eu estou muito feliz mesmo assim, com essa nossa live de hoje. Eu falei um pouquinho, né, da ansiedade que eu estava, e inclusive por saber que a gente tem aqui, olha, companheiros como o Ivo, o Ricardo. Inclusive, eu queria mandar um abraço e um beijo muito grande para Kayla, que é uma criança linda, gente, que está assistindo essa live aqui com a gente. Kayla, ela tem, me corrija, Josi, se eu estiver errada, mas acho que tem 6 anos, não é isso? E ela é muito inteligente, ela acompanha todos os debates políticos e fala, interage, opina. Os desenhos dela é sobre a revolução. Então, é sobre isso que a gente está falando. Quando você faz uma educação para que, desde criança, né, nossas pequenas saibam qual é o caminho que elas devem andar, isso é muito libertador. Então, saber que tem, né, pessoinhas como Kayla que estão assistindo essa. Tem o comentário dela aqui na nossa live. E a gente tem que, sim, companheiros e companheiras, fazer essa luta, né, por essa educação e por uma política que seja, assim, voltada para o nosso povo, que a gente não subestime, né, porque, ao contrário desses que estão acostumados a fazer politicagem, né, como a gente bem colocou aqui, desses que querem, né, dia após dia, destruir a educação, transformar a educação em mercadoria, né, ao contrário desse, nós acreditamos no potencial e na força do nosso povo. E eu queria dizer isso porque essa tarde foi uma experiência para mim, né? Eu estava aqui no bairro, né? Eu acabei, acho que não falei nessa live, mas eu sou moradora aqui da favela do Uruguai. E foi aqui, né, na minha caminhada aqui hoje à tarde, junto com os companheiros aqui do Movimento de Luta dos Bairros, e conversando, né, com o nosso povo, que eu vi, né, apresentando a verdade que o nosso povo aqui, o povo pobre, trabalhador, quer sim saber de política, quer, inclusive, ver posturas como a nossa, né, de pessoas aqui comprometidas com o programa para a educação, né, comprometidas com esse retorno, né, que a gente tem que dar para a sociedade através de uma política séria, né, de algo justo, feito para a maioria, e não, né, como a gente está vendo aí, esses setores fascistas que não só se contentam em retirar direitos dos trabalhadores, né, em fazer esse arroxo salarial, aprovar reformas, né, como as que foram aprovadas agora, desde o governo do Fora Bolsonaro, desde o governo Temer, infelizmente desde os governos até do PT, que apesar de ter tido todos os avanços que teve, mas com limitações, né, dentro dessa luta de classes aqui que a gente falou. Então, o que o nosso povo mostra, né, e o que a gente também conseguiu constatar com as mais de 1.200.000 assinaturas coletadas no Brasil, que o nosso povo quer, sim, saber de política, mas não dessa velha política tradicional, né, coronelista, militarizada, que é o que querem fazer aqui no nosso estado também. Então, nós temos um mundo aí para a gente ganhar, né, com essa nossa forma, né, de pensar, de se posicionar, de lutar, né, dessa forma intransigente de defender aquilo que a gente acredita. Então, eu queria deixar assim essa saudação, esse agradecimento real a todo mundo que está acompanhando, que está sempre divulgando nossas lives, pedir para quem, inclusive, ainda não é inscrito no nosso canal, a gente inscrevam, porque a gente pode não ter dinheiro, né, e a gente nem quer ter esses milhões e milhões aí que esse povo está acostumado a ter em suas campanhas, né, milionárias, mas a gente quer, sim, que
um pouquinho, né, os companheiros e as companheiras que confiam, que acreditam nessa nossa política, façam, porque esse o nosso saldo, assim, o saldo que a gente tem de mostrar para o nosso povo, né, que com a força, né, do que a gente acredita, a gente pode transformar a nossa realidade, né, que a gente não precisa se igualar, né, a gente não precisa e nem deve, né, fazer política dessa forma que essa turma está aí acostumada a fazer e se aproveitar. Então, queria agradecer mais uma vez, Luzia, Cris, o companheiro Augusto, o companheiro Matheus também, que não pôde estar presente, mas com certeza em outros momentos a gente vai estar junto, né, nas lutas, nas batalhas, nas greves, nas mobilizações, nessa eleição e depois dessa eleição também. Então, gente, é isso aí. Muito obrigada, né, um abraço, até a próxima live, né, segunda-feira que vem também tem outra live, e vamos estar continuando aí com esse ciclo de debates, né, da construção, né, da nossa pré-candidatura. Eu agradeço muito de coração a todos vocês, viu? Valeu mesmo, tchauzinho.